Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre balanceador de bateria ou equalizador, né? Tem uns que chamam de equalizador, tem uns que chamam de balanceador, mas enfim. O que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo é mais um projeto que eu desenvolvi de acordo com a minha necessidade. Então pessoal, é o seguinte, os projetos eletrônicos que eu desenvolvo é baseado naquilo que eu vou precisando, né? Então é o seguinte, quando eu montei meu sisteminha solar, eu sempre quis trabalhar com 24 volts ou 48, mas aí eu notei que surgiu um problema, né? O problema de desbalanceamento da bateria. Porque é o seguinte, quando você coloca a bateria em série, o que acontece? As baterias elas têm tendência de desigualar as tensões dela. A bateria, pessoal, é um tipo de equipamento de armazenamento de energia, claro, óbvio, todo mundo sabe disso, mas ela tem uma característica bastante curiosa. Por exemplo, se você pega uma bateria totalmente descarregada, ela se comporta meio que como se fosse uma chave em curto, né? É semelhante a um capacitor. O capacitor, se ele está totalmente descarregado, ele se comporta com a chave em curto, como uma chave fechada, e à medida que ele vai atingindo então a voltagem de trabalho dele, ele vai diminuindo então, aliás, aumentando a resistência interna, assim como a bateria. Então a bateria, quando ela está totalmente descarregada, ela tem uma resistência interna bastante baixa, e quando ela está carregada, ela faz o contrário, ela tem uma resistência até um pouco alta. Então o que acontece? Quando você coloca baterias em série para um sistema solar, por exemplo 24, 36, 48 ou mais, a tendência é descarregar de forma irregular essas baterias. Quando você está carregando essas baterias que estão em série, a tendência é aquela que está no lado do polo negativo, né? Aqui o fio negativo está ligado nela. Quando você está descarregando, ela costuma, se não estou enganado, ela descarrega mais rápido. E quando está carregando, a que está do lado positivo carrega mais rápido. Se não fosse ao contrário, pessoal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: e isso, à medida que você vai usando o sistema solar, isso vai causando um desbalanceamento, um desigualamento, né, das tensões. E chega um momento que o controlador de carga ele fica dizendo que está carregado o seu banco de bateria, mas na verdade não está. Por que isso ocorre? Vamos supor que uma das baterias chega a um desequilíbrio de voltagem bem grande em relação à outra. Um sistema, por exemplo, de 24 volts, né? O que acontece? Esse desequilíbrio, aquela bateria que está com a voltagem de, vamos supor, de 13, 13,5, e a outra está lá com 11,5, 12. O que acontece? Se você soma 11, né? 11 mais 15 volts, o que vai acontecer? Você vai ter 26 volts, né? Então o que acontece? 26 volts, você vai pensar, bom, cada uma está com 13. Mas na verdade, tem uma que está com 15 e a outra está com 11. E aí é o problema. Aí você pensa assim, bom, tá carregado. O inversor, aliás, o controlador de carga, ele não tem como saber, a não ser que você monta um controlador de carga que tem essa possibilidade de checar as tensões de cada bateria individual, né? Mas normalmente os controladores de carga, principalmente os industrializados, não tem esse recurso de você de nele mesmo ele fazer esse balanceamento, ou seja, checar as tensões de cada bateria que estão ligadas em série. E aí entra esse problema. O controlador de carga, por ele não ter essa informação, ele pensa que as baterias já estão carregadas. Imagina que você tem um banco de bateria de 24 volts, e aí o que acontece? Você vai determinar para carregar essas baterias quando chegar, por exemplo, em 30 volts, 15 volts para cada, como é o caso das baterias Freedom, né? Que elas podem ser carregadas, a taxa de carga dela até 15 volts e meio. Então até 31 volts no caso das baterias. Vamos supor que seja 30 volts, né? Aí o que acontece? Imagina que uma bateria esteja com 10 volts, né?
e a outra esteja com quase 20. Vamos supor com uma esteja aí com, vou extrapolar aqui, um desbalanceamento muito exageradamente, um desbalanceamento ao ponto de que uma bateria esteja com 9 volts apenas, né? E a outra esteja aí com 21 volts. O controlador de carga, quando estiver nessa circunstância, aquela bateria que está com 9 volts vai continuar descarregada, né? 100% descarregada. E aquela outra vai estar se danificando, porque ela vai estar com uma voltagem extremamente alta e prejudicando assim aquela bateria. Mas o controlador de carga, ele vai achar que a bateria está toda carregada, né? Então ele vai entrar em modo de equalização ou flutuação, dando uma que está carregada o seu banco de bateria, mas na verdade não está com esse problema de desbalanceamento. Então aí onde surgiu a necessidade, pessoal, de eu desenvolver esse circuito, né? Aqui, como vocês veem, tem 12 plaquinhas, né? Eu mandei desenvolver na JLC PCB essas plaquinhas. E o que essas plaquinhas fazem? Essas plaquinhas, pessoal, diferentemente dos balanceadores de bateria que tem por aí, né? Você vai no Mercado Livre e você encontra vários modelos de balanceador, mas pelo que eu tenho assistido alguns vídeos a respeito desses balanceadores, eles balanceiam, mas eles não são eficazes o suficiente para proteger a bateria. E esse que eu fiz aqui, eu precisei de desenvolver o meu próprio, porque eu gosto de eu mesmo fazer, porque daí eu faço com o meu jeito de ser, ou seja, com as minhas necessidades. Então eu notei que para você ter um banco de bateria em série, você não pode simplesmente balancear elas. Você tem que proteger as baterias. Por que eu falo que isso aqui não é um simples balanceador? Isso aqui na verdade é um protetor de bateria. Porque ele é até para 20 amperes. Ou seja, se você vai criar um banco de bateria e você não tem baterias iguais, que normalmente quando você vai criar um banco de bateria que elas vão trabalhar em série, é de suma importância você colocar baterias iguais, né? Se você quer usar bateria de 150 amperes, então você compra duas, e de preferência da mesma marca, duas de 150 amperes. Mas aí nem sempre a pessoa tem condição de comprar duas baterias iguais. Às vezes Deus abençoou ele, que ele foi lá e comprou uma bateria de 150 amperes, uma Freedom, né? Um de 240 amperes, que é bastante caro, passa de R$1.000 uma bateria dessa. Mas só que daí as coisas complicou e ele pôde comprar só uma bateriazinha aí de 70 amperes. E ele queria colocar o sistema dele em série. Eu vou e coloco um balanceador de bateria desses que eu encontro no Mercado Livre, tá tudo certo. E esse é o problema, pessoal. Aqui os balanceadores de bateria, eles têm, pelo que eu já vi, eles têm duas deficiências. A primeira é que eles são bastante fracos. Tem um balanceadorzinho pretinho, eu vou colocar a foto aí na tela para vocês verem do qual eu estou falando, que ele é só para 5 amperes. E o que é pior, ele não protege a bateria, ou seja, se a diferença de tensão for muito grande em relação a uma bateria e outra, e quando eu digo grande, pessoal, não estou falando em questão de 2, 3 volts, não, estou falando em questão de 1 volt e meio, por exemplo, né, que normalmente o desbalanceamento é pequeno, é questão de meio volt, é questão de 1 volt, né? 1 volt já é um absurdo de balanceamento. Mas então esses balanceadores não conseguem mais balancear, ou seja, porque eles não têm uma boa amperagem. E o que é pior, o sistema deles trabalhar é o sistema passivo. O que seria um balanceador passivo e um ativo? Eu classifico assim, não sei se é essa maneira de classificar esses balanceadores, mas eu classifico assim. O balanceador passivo, pessoal, é aquele que ele descarrega a bateria que está com a maior voltagem, para que esta, por sua vez, chegue na mesma voltagem daquela uma que está mais descarregada. Por exemplo, se uma bateria está com 12 volts e a outra com 13. O passivo, ele vai simplesmente jogar uma resistência, ou seja, uma carga naquela bateria que está mais carregada, para que a tensão dela vai caindo até que chegue na mesma voltagem, na mesma tensão da bateria que está com menor tensão. Já o balanceador ativo, que é o caso desse daqui, ele não simplesmente descarrega a bateria que está com maior voltagem, ele tira da bateria que está com maior voltagem e coloca na bateria que está com menor voltagem. Então,
é o seguinte, pessoal, esse balanceador que eu fiz para essa finalidade, ele é um balanceador ativo, ele tira da bateria que está com maior voltagem e coloca na bateria que está com menor voltagem. Isso é de suma importância, porque dessa forma, e outra, ele é para 20 amperes. Dessa forma você pode estar colocando, por exemplo, em série uma bateria de 70 amperes em série com uma bateria de 150 amperes, instalando um circuito desse aqui, você não vai ter problema nenhum, ou seja, sempre as baterias vai estar com a mesma tensão. Um detalhe, esse balanceador aqui, se caso algum de vocês queira adquirir, eu vou estar disponibilizando à venda essas plaquinhas ou ele montado, né? O preço de cada plaquinha dessa eu não avaliei ainda, pessoal, ela montada ou desmontada, né? Mas enfim, eu vou estar, se alguém tiver interessado, deixa nos comentários do vídeo, que eu posso estar avaliando para você o custo dela desmontada ou dela montada. O detalhe, essa plaquinha só tem uma observação importante a ser feita na hora de você ligar na bateria. Nunca, veja bem, nunca jamais liga o central antes de ligar os positivo e negativo. Se você observar, aqui está indicando, ó, deixa eu ver aqui, melhorar o foco aqui. Então se você observar, aqui está indicando, deixa eu ver, vamos ver aqui. Então aqui, como você vê, estamos aqui o negativo, se não me engano. É porque tá ruim aqui para mim ver, peraí. Acho que é aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Aqui é o positivo, aqui é o centro, né? E aqui é o negativo. Então, quando você for ligar ela na bateria, você nunca liga esse aqui primeiro. Sempre liga esse aqui do meio por último. Porque primeiro o circuito precisa de entrar em funcionamento, né? Que ele usa a própria energia da bateria para poder entrar em funcionamento. E para depois você ligar esse do meio aqui. Se você ligar o do meio primeiro, esse depois o do meio, ou esse depois do meio, você corre o risco de queimar o circuito. Então a observação que tem que ser feita é isso: sempre liga o do meio por último, depois que o circuito estiver funcionando. Aqui tem uma plaquinha já praticamente montada, ela só está faltando na verdade só o indutor, né, como vocês veem aqui. Então é desse formato. Os transistores que estou usando aqui é o IRF3205, são um transistor de 110 amperes, então ele trabalha tranquilamente, morna só um pouquinho aqui o dissipador. E é isso, nota que ele ocupa aqui 4 circuitos integrados, né, desses pequenininho de 8 pinos, mas enfim. Depois eu vou estar mostrando aqui o esquema desse negócio para vocês, não neste vídeo porque vai ficar um pouco grande. Eu já ia me esquecendo de falar, pessoal, de explicar aqui com um pouco mais de detalhe aqui. É o seguinte, o funcionamento desse circuito, ele, como já disse, ele é um circuito ativo, né? E esses LEDs que vocês veem aqui são os LEDs indicadores. Quando esse LED aqui está indicando, significa que a bateria, o lado que está ligado esse fio aqui, ó, né, no caso, vai indicar que a bateria desse lado aqui está com maior voltagem. Então o LED que acender é o LED que está indicando a bateria que está com maior voltagem. É só um monitorzinho para a gente ter uma ideia. Esse trimpotezinho aqui é o trimpotezinho que a gente vai ajustar então a acessibilidade desses LED. É um ajuste bastante simples, né? Você liga ele e vai ajustando esse trimpote aqui até que você desliga esse fio central aqui, né? Você alimenta ele, põe o fio negativo e o positivo no positivo e negativo das extremidades da bateria. Eu vou deixar o esqueminha na tela aí para você ver como é que liga. E aqui nesse trimpote, então depois que você alimentou ele sem ligar o ponto central aqui, você vai ajustando o trimpote até que os LEDs se apagam, ou seja, vai estar aceso um ou outro. Então você vai regular isso aqui até que os dois fiquem apagados. Quando os dois LEDs estão apagados, no momento dele estar funcionando, significa que a bateria está com as mesmas tensões. Aí quando você
aciona o inversor, você vai notar que um dos LEDs vai acender, indicando que está puxando mais carga daquela bateria. Enfim, é isso aí, pessoal. Aqui ele está em funcionamento. Observe que a luzinha vermelha aqui está acesa, indicando que esse lado aqui está, essas duas baterias aqui tá em paralelo e essas duas aqui tá em paralelo, sendo que quando a luzinha vermelha aqui, ou seja, essa aqui tá acesa, significa que as baterias lá de cá tá mais, a tensão tá mais alta, então ele tá tentando corrigir isso. Quando a luzinha amarela lá de cá acende, indica que essa aqui tá mais alta, olha lá, inverteu. Então, por que ele fica oscilando assim, para lá e para cá? Por quê? Porque nesse exato momento o controlador de carga ele tá carregando a bateria. Então, ora a placa solar produz um pouco mais, um pouco menos, então fica oscilando. Quando a bateria está descarregando, então é um lado que fica mais baixo. Quando está carregando é outro lado que fica mais baixo. Então, por isso que fica essa oscilação. Ele fica o tempo todo controlando para manter as duas baterias exatamente com o mesmo valor de tensão. Mas e é isso, pessoal. Como já tinha explicado sobre o esquema dele, esse é um controlador, aliás, é um balanceador ativo, né? Ou seja, ele não descarrega a bateria que está mais carregada, ele tira da bateria que está mais carregada e passa para a bateria que está menos carregada. Então é um controlador, aliás, é um balanceador ativo. Eu vou estar desenvolvendo um balanceador passivo. A diferença é que o balanceador passivo ele vai colocar uma carga na bateria que está mais carregada, para ela descarregar até ficar do tanto da outra. Esse balanceador ele tem um consumo de 55 mAh. A vantagem do balanceador passivo é que ele é mais econômico, ou seja, ele consome menos energia. Mas é isso, pessoal, o que eu quero falar para vocês é isso. Então, aqueles que estiverem interessados em adquirir um balanceador e protetor de bateria, a gente tem aí para vender para vocês aí. E aquele que estiver interessado, deixe nos comentários aí para adquirir então esse balanceador de bateria. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui neste vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus console a família daqueles que perderam seus entes queridos. E é assim, depois a gente fala mais sobre esse balanceador, vou estar mostrando o esquema dele no computador, né? E é isso, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo então, pessoal.